Destaques do momento. Desautorizado por Bolsonaro, o general Mourão recua sobre o 13º. O candidato a vice de Bolsonaro criticou o 13º do trabalhador. Pegou mal, os opositores já estão batendo nessa tecla que ele, Bolsonaro, com a sua equipe, Bolsonaro pregou a volta da CPMF e agora também o fim do 13º. A pergunta que todos estão fazendo é essa para o general: será que ele fica sem o 13º dele? Pois é a pergunta que fica. Tribunal Regional Federal decide não julgar habeas corpus do ex-presidente Lula. Dólar tem queda e fecha em menos de R$4 pela primeira vez desde 20 de agosto. Atenção, prazo para sacar cotas do PIS/PASEP termina nesta sexta-feira. PIS era a Caixa Federal, PASEP no Banco do Brasil. Um detalhe: pode sacar quem ainda não fez exatamente esse procedimento e trabalhou com carteira assinada entre 1971 e 88. Saque até amanhã, nesta sexta-feira, para qualquer idade. Ainda, Daniel deve aumentar o IPTU em Marília entre 9% e 10%. Prefeitura envia mais de 15 mil cartas de cobranças a devedores de impostos em Marília, ameaçando protestar na justiça. E ainda como destaque, Monte Azul concedendo aviso prévio para os coletores de lixo, alegando que a prefeitura não está honrando o contrato e não vem pagando em dia pela coleta de lixo em Marília. Bem, Dia Nacional do Idoso é uma realidade. A população brasileira envelhecendo cada vez mais de forma dinâmica. Olhando para esta praça, é possível imaginar um pouco de como será o Brasil do futuro. A população está envelhecendo. Eu, graças a Deus, estou numa idade de 82 anos, estou muito bem. Você vai num banco hoje em dia, tem mais gente na fila de idosos do que na fila comum. Segundo o IBGE, em 2039 o país vai ter mais idosos do que crianças. E cerca de 20 anos depois, 1 em cada 4 brasileiros terá mais de 65 anos. Um dos motivos é o aumento da expectativa de vida, que vai ultrapassar os 77 anos, no caso dos homens, e superar os 84 entre as mulheres. Hoje em dia, a média gira em torno dos 72 anos entre os homens e quase 80 entre as mulheres. Outro motivo para o envelhecimento da população é que, segundo o IBGE, as mulheres vão ter cada vez menos filhos. Para se ter uma ideia, a média em 1960 era de 6,3 filhos por mulher e 100 anos depois deverá cair para 1,66. Ou seja, aqueles retratos antigos com famílias enormes vão se transformar em peças de museu. Conversando com as mulheres nas ruas, realmente é difícil encontrar alguém com disposição para ter muitos filhos. Cada vez mais a gente está demorando a ter filhos por uma busca profissional, né? E a quantidade eu acho que é mais em relação à economia mesmo. O gasto que é grande para se criar um filho hoje. Você, como é que você pensa que vai ser? Planeja alguma coisa ou não? Não planejo. Carreira em primeiro lugar. Menos crianças, população menor. Hoje o Brasil tem 208 milhões de habitantes. Até 2047, esse número ainda vai crescer, chegando a pouco mais de 233 milhões. E depois vai começar a cair, até chegar a 228 milhões. Para esta economista, diante desta nova realidade, o mercado de trabalho precisa se adaptar, porque com menos jovens, os idosos vão ocupar cada vez mais vagas. Então é preciso que as políticas, tanto públicas quanto privadas, empresas, se adaptem para essa nova realidade. Em termos de capacitação, recapacitação, melhoria das condições de saúde, melhoria da mobilidade urbana e para reduzir o preconceito que o empregador tem em relação ao trabalhador mais velho.
nova realidade, a maior expectativa de vida, o envelhecimento dinâmico, o Brasil hoje já não é mais aquele país de jovens, como há 40 anos atrás. Dr. Virgílio Moraes Ferreira, médico geriatra, o nosso convidado desse Dia Nacional do Idoso. Boa noite. Boa noite, Zé Henrique. Mais uma vez, agradeço o convite de estar aqui com você nesse Dia Nacional do Idoso. Bem, o que queremos sempre a melhor qualidade de vida para a população e, é claro, com todo o respeito para a melhor idade. O senhor comenta. Exato, Zé. Hoje, realmente, o que é almejado por todos nós é envelhecer com qualidade de vida, né? O que significa envelhecer com qualidade de vida? É envelhecer com autonomia, né? Com a capacidade de tomar as nossas decisões, viver de maneira independente. Independente de ter ou não doenças, né? Então nós sabemos que conforme iremos envelhecer, é comum o surgimento de doenças que são crônicas, como hipertensão, diabetes, osteoartrose, osteoporose, mas é importante que nós possamos nos adaptar, como foi bem dito nessa matéria, né? A adaptação talvez aí uma medida das mais importantes para quem está envelhecendo. Bem, a expectativa sempre é essa, melhor qualidade de vida. Na área da saúde, dicas importantes, preventivas e, é claro, visando sempre a integração com a própria sociedade. O senhor comenta. Sim, envelhecer, a gente poderia dizer que é uma questão de planejamento, questão de estratégia, uma questão de resiliência, enfrentamento de adversidades, e a gente poderia até colocar como uma questão de investimento, né? A nossa condição na fase do envelhecimento é muito resultado daquilo que nós plantamos, daquilo que nós fizemos ao longo da nossa vida. E aí a gente pode enumerar 4 pontos que são fundamentais para que a gente possa envelhecer bem, né? Investimento em alguns capitais. E o primeiro seria o capital saúde, é você, ao longo da sua vida, procurar ter uma alimentação saudável, fazer exercícios físicos, dormir bem, parar de fumar, beber de maneira bem moderada, cuidar de doenças que vão surgindo, como hipertensão, diabetes. O outro ponto, nós chamamos de capital conhecimento. É você, ao longo da sua vida, procurar aprender sempre mais, aprimorar. Isso é tão importante até mesmo para a questão do mercado de trabalho. Hoje, se você não se atualiza, você não se garante no mercado de trabalho, né? E até por conta do que nós chamamos de reserva cognitiva, né? Se nós quisermos aí prevenir doenças tão impactantes como as demências, é importante que a gente busque conhecimento, busque aprender coisas novas, busque se aprimorar, se atualizar. O outro ponto é o que nós chamamos de capital social, né? Você já pensou quem que pode cuidar de você quando você estiver com uma idade bem avançada? Isso vai depender muito das relações que você construiu ao longo da sua vida, né? Da relação de afeto que você ofereceu, que você desenvolveu ao longo da sua vida. Isso vai estar profundamente relacionado à maneira como nós seremos cuidados no final da nossa vida. O mal de Alzheimer cada vez mais preocupante, doutor Virgílio? Sim, Zé Henrique. Com o crescimento da população idosa, a gente já está notando mesmo o aumento do número de pessoas portadoras de demências, né? Conforme a população, conforme nós vamos envelhecendo, aumenta esse risco, né? Então, por exemplo, dos 65 aos 75 anos, nós temos aí 3% de prevalência da principal forma de demência, que é a doença de Alzheimer. Dos 75 até os 85, isso sobe para 17%. Mas depois dos 85 anos, isso aumenta para 32%. Então, a partir do momento que a gente envelhece, aumenta-se o risco. E é importante a gente
pensar em prevenção, né? Que são medidas como tratar e controlar hipertensão, diabetes, obesidade, parar de fumar, ter uma vida mais ativa, né? Praticar exercícios físicos, ter uma vida social, né? Cuidar da nossa saúde mental. Hoje a depressão, por exemplo, é uma grande epidemia, não só, né, em todo mundo, mas no nosso país também, altos índices de depressão e, infelizmente, muito pouco tratado, subtratados. Os indivíduos iniciam tratamentos e suspendem, e isso é um fator de risco para uma qualidade de vida ruim na velhice e também complicações, como é o caso da doença de Alzheimer. Estamos na Semana Nacional do Coração. Uma dica importante também contra as doenças cardiovasculares. O senhor que é o médico geriatra, doutor Virgílio. Sim, as doenças cardiovasculares são as que mais levam à mortalidade, né, em todo o mundo. E são doenças que geralmente são complicações de doenças como hipertensão, diabetes, os distúrbios de colesterol, a obesidade, o tabagismo, o sedentarismo, né? Hoje, nós já temos dados mostrando que a grande parte da população brasileira é sedentária, e isso gera custos à saúde gigantescos, né? E quanto é importante a gente produzir saúde, não só receber saúde, mas a gente realmente tomar uma decisão de realizar prevenção, de buscar ter hábitos mais saudáveis, né? Evitar o excesso de sal, evitar o excesso de açúcar, evitar os alimentos processados, né? Iniciar hoje mesmo uma atividade física e fazer de maneira regular e desde a criança, né? Esses cuidados começam na infância, né? Estimular a atividade física, o exercício físico nos filhos, estimular uma alimentação mais saudável, enfim, essas medidas elas devem começar desde muito cedo, né? Quando a mulher está aí na fase de gestação, nasce o filho, e aí se começa mesmo, né, as medidas que nós chamamos de medidas saudáveis relacionadas ao estilo de vida. Um problema cada vez mais sério. Quedas domésticas dos idosos, muitas vezes levando até a consequência final, a morte. Muito sério isso. Tem piorado essa questão, não, doutor Virgílio? É um grave problema de saúde pública, né, relacionado a vários fatores, né? Nós temos fatores relacionados ao próprio envelhecimento, como a redução da acuidade visual, a redução de massa muscular no idoso, e também muito relacionado ao sedentarismo, muito relacionado a hábitos alimentares pobres, pouco saudáveis. Hoje a gente sabe que 20% dos idosos estão desnutridos, né? E isso por conta de problemas relacionados à falta da dentição, né, a preferência por alimentos processados, né, e também, mais uma vez, o sedentarismo. Tá? Nós precisamos desenvolver uma cultura preventiva. Tá? Infelizmente, o brasileiro é muito imediatista, né? A gente não pensa que um dia vai envelhecer, que nós teremos aí um risco aumentado, por exemplo, de uma fragilidade, depois de uma idade mais avançada, risco de quedas. Então, é muito importante essas medidas: alimentação saudável, exercício físico, uma atenção com o risco de quedas no ambiente,
né? Atenção com o calçado, atenção com o uso de óculos, com o uso do aparelho auditivo, o uso de dispositivos de auxílio à marcha, como bengalas e andadores que são tão negligenciados, enfim, quedas, um problema de saúde pública com graves consequências, risco de fraturas, risco de imobilidade, risco de incapacidade, risco de mortalidade a curto e a médio prazo. Muito bem. Obrigado ao médico geriatra Virgílio Moraes Ferreira, nosso convidado especial nesse Dia Nacional do Idoso. O que todos nós queremos é, claro, sempre a melhor qualidade de vida para a população da melhor idade. Só para a gente concluir, lembrando de novo, desta sexta-feira, último dia para o envio da declaração do ITR, o Imposto Territorial Rural. Último dia para o licenciamento de veículo placa final 7 e último dia para sacar a cota do PIS/PASEP. PIS é Caixa Federal, PASEP é Banco do Brasil. Obrigado e até a próxima. Quatro Notícias. Oferecimento Unimar, Universidade de Marília. Taust faz toda a diferença. E Menin Engenharia.